Então, a insônia nada mais é do que o excesso de informações que você está tendo e o cérebro buscando organizar aquelas estruturas. Eu ia falar pastas, né? Mas é uma coisa muito mecânica, né? Mas organizando aquelas estruturas para poder dar um sentido para aquilo. Então, você às vezes vai ficar 2, 3 horas ali girando naquele processo, né? Então, por isso que a tecnologia ela vai nos afetar na nossa emoção, vai nos afetar no nosso humor, vai nos afetar na nossa disposição. Possivelmente você vai ver, por exemplo, pessoas que acordam no outro dia de mal-humorada, qualquer coisa tira ela do centro e ela não percebe que foi a 1 hora que ela deixou de dormir porque ela ficou ali na tecnologia, naquele estímulo gigantesco que tem ali. Porque o cérebro, ele capta as informações sem que a consciência tenha consciência. A parte racional tenha consciência. Então você está vendo um vídeo aparentemente inocente, mas ele está gerando links com algo profundo. Dizem que nós temos 95% do nosso cérebro que trabalha o inconsciente e só 5% o consciente. Por isso que eu falei do cérebro reptiliano. Você tem, por exemplo, 16 bilhões de neurônios na estrutura da parte analítica e 69 a 70 bilhões na parte profunda, que é chamado inconsciente, que não é adormecido. As pessoas, porque é inconsciente. Não, ele está inconsciente porque a mente racional ainda não conseguiu decodificar com clareza as informações que estão ali. O cérebro ele tem uma produtividade fantástica. Gigantesca. Por isso que a gente tem que, de vez em quando, tira, descansa, para de trabalhar. Porque você acaba tendo uma sobrecarga. Então, o que acontece é o seguinte, a estrutura reptiliana, por exemplo, né? Por que é reptiliano? Eu não queria te interromper, mas eu ia perguntar isso, porque a gente estava até brincando, né? Tem a ver com os extraterrestres, né? O pessoal fala. Não? Isso. Tem uma história muito interessante de uma senhora que veio no meu livro, comprar meu livro, e disse, eu estudo muito disco voador, por isso que eu gosto bastante. Mas não tem a ver com isso. É porque o MacLean, que foi um grande neuroanatomista, ele estudava o cérebro. E na década de 70, por exemplo, ele começou a estudar todo o cérebro e ele percebeu que a mesma estrutura que tem nos répteis, né, o mesmo chassi biológico, está na nossa base do nosso cérebro. Então, ele disse assim, existe um cérebro reptiliano, porque você tem um cérebro que tem 550 milhões de anos de memória dentro da gente. E aí, por que é dar amor a esse cérebro réptil? Porque o que os répteis fizeram, né? Ao longo eles aprenderam a se adaptar, aprenderam a ser aquáticos, né? Aprenderam a estar nas adversidades, estar no Saara, estar no lugar frio. E toda essa bagagem informacional das experiências foi passada como memória genética para a gente. Por isso que a gente se adapta em qualquer lugar, né? Em função E além disso, as experiências dos répteis nos trouxeram um mecanismo chamado luta e fuga e congelamento. Então, quando eu tenho um processo de ameaça, eu tenho um sistema defensivo biológico que é ou eu luto, ou eu fujo, ou eu congelo. Né? E é engraçado, é bem assim mesmo. O gambá, por exemplo, né, quando ele percebe que tem alguma coisa para ser ameaçada, ele se faz de morto. Né? Aí, o que nós seres humanos trouxemos do congelamento? Por não saber lidar com os aspectos emocionais, a gente congela, e esse congelamento gera fibromialgia, por exemplo. Uhum. Então, se você pegar pessoas que têm fibromialgia, não estou dizendo que são todas, mas a grande maioria, pessoas que têm tensões corporais, tem a ver com o fato de não entrar num processo de relaxamento. O que lá no sul, nós temos um termo que eu sou gaúcho, vamos lagartear. Você já viu esse termo, né? Eu já ouvi, muito rápido. Não. Então, como é inverno frio, a gente tem pouco acesso a um sol gostoso, assim, de calor e tal. E você sabe que o lagarto, por exemplo, é um animal de sangue frio. Então, quando o lagarto, por exemplo, ele quer melhorar a questão térmica dele, ele fica de barriga para cima e vai no sol para lagartear. Entendi. Então, o gaúcho, por exemplo, existe uma fórmula que a gente usa lá, que é assim, bergamota ou mexerica, né? Adoro, inclusive. Sol e um domingo com friozinho, lagartear. Aqui a gente fala hibernar. Não, é diferente, porque hibernar é quando você vai para dentro do lugar. Vai para dentro e vai relaxar e dormir. Isso, não é isso. Aí você pode pegar, por exemplo... Aqui é o domingão de praia. Aqui é o domingão de praia. Vamos para a praia. Aí você pode pegar, por exemplo, lá na Europa, quando os climas... O pessoal vai pro parque e vai lagartear. Lembra que... você sabe que eu tive uma vez... Eu fui em
em Londres, né? E aí foi um domingo, a gente estava visitando ali até o castelo, e tem um parque do lado, que eu não lembro o nome, mas é enorme, é bonito. Estava cheio e tal. E para mim aquilo era normal. Eu não sei, que conversando com uma pessoa, e a pessoa estava tudo feliz. Eu falei, foi porque ele falou, aqui quase não faz sol. Então é isso. Então, quando faz sol, todo mundo sai de casa. É isso. Não é normal. Ele falou assim, isso aqui não é normal. Então, quando você cuida desse processo, por exemplo, de o que é o lagartear no dia a dia da gente? É cuidar do processo emocional, é cuidar dos meus pensamentos. Mas eu acho que essa é a dificuldade, pessoas. Aí agora, começando a entrar um pouco nas nossas dificuldades, a gente se cobra muito, né? Sim, sim. Porque essa discussão hoje em dia até existe, essa de você... até essa coisa das pessoas começarem a trabalhar mais em casa. Eu vi muita gente... mas eu estou em casa, não estou... Falei, nossa, mas você ganhou 2 horas de vida, às vezes, 1h30. Sim. Mas a gente ela não sabe lidar com isso. Não sabe lidar com isso, né? A pandemia nos trouxe, por exemplo, muitas desconexões, né? Só para dar uma ideia, nós liberamos muito cortisol, né? E o cortisol, em certo sentido, ele é um hormônio muito importante dentro do processo da regulação biológica. Mas em excesso ele é extremamente prejudicial. Ele altera todo o nosso sistema. Altera todo o nosso sistema, né? É como se fosse um espinafre do Popeye, só que você coloca uma quantidade gigantesca e tal. Aí o que aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Que afetou todo o processo emocional. Tem um neurocientista chamado Steve Porges, e ele é um especialista também em Alzheimer. Alzheimer não eu esqueci o nome, como é que fala? E aí ele fala uma coisa muito interessante que eu nunca tinha percebido, mas por que na pandemia as pessoas começaram a se desconectar emocionalmente com as outras? Não é interessante isso? Você imagina que você não está acostumado, de repente você tem 24 horas por dia, todo mundo no ambiente... Né? E nosso cérebro reptiliano ele precisa do território, né? Tem uma coisa que é muito interessante que eu coloco no livro que chama prosêmica. Vocês já viram falar sobre esse tema? Não. Não? Prosêmica é um estudo feito chamado proximidade, o nível de proximidade. Então, numa proximidade social, você tem em torno de 3 metros de distância do outro a 1,20 m. Essa é uma distância agradável na prosêmica, né? Mas quando você tem uma relação íntima, por exemplo, você tem em torno de 42 centímetros a 50 centímetros de proximidade. Por isso que, às vezes, por exemplo, tem um casal ali que eles se dizem amigos, né? Mas você olha e fala, pela prosêmica, né? Pela proximidade que eles têm, você diz, ei, aí tem coisa. Não tem. Entendeu? É quase instintivo, né? Você não... E aí quando determinadas situações avançam esse teu espaço de prosêmica, né? Você pode ficar irritado, né? Porque está dentro dessa questão.